Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui da área de educação da Gran Faculdade. Eu sou a professora Estela Rocha, estou aqui com o professor Fernando Kais e hoje nós temos um tema que foi solicitado por vocês. O pedagogo só trabalha na escola, Fernando? Só trabalha na educação? Ele pode trabalhar em outros lugares, por exemplo? Ele tem um lugar no mundo corporativo? Olá, professora Estela, obrigado pelo espaço. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Bom, o pedagogo, ele pode estar onde ele quiser. Ih, já gostei Mais do dessa. que nunca, a educação corporativa, né, as empresas estão cada vez mais valorizando e contratando a figura do pedagogo. Mas o que o pedagogo, de fato, faz dentro de uma empresa, né? Vamos imaginar, eu tenho uma empresa e eu tenho uma contratação de funcionário, a minha empresa está expandindo, né? Eu tenho ali entradas, enfim, movimentações de cargo. E imagina que se cada funcionário que entra, eu preciso ensinar tudo àquela pessoa. Eu preciso parar alguém que está trabalhando para, de fato, ensinar princípios, valores, né? Como é a cultura da empresa, como deve se portar, questões de administrativas, burocráticas. Eis que começaram a perceber da necessidade de ter um espaço, de ter um ambiente, de ter alguém que pudesse ali propor de uma maneira didática, de uma maneira entendível, de uma maneira que conseguisse ali mostrar, né, para todos os funcionários, e aí funcionários, desde os funcionários com ensino fundamental, ensino médio, até ensino superior, diretores, enfim, uma linguagem que pudesse atender ali a todos, que fosse, né, entendível. Então começaram a perceber a importância, né, de uma profissão que conseguisse criar manuais, criar documentos, pensar em propostas de treinamento, de desenvolvimento. Ora, se eu tenho um funcionário e quero fazer com que ele progrida de carreira, eu preciso de alguém voltado para desenvolvê-lo. E normalmente eu não preciso de desenvolvimento técnico. Por quê? Aquele funcionário ele tem a sua formação técnica, mas eu preciso desenvolvê-lo em suas competências. Às vezes uma competência mais de uma relação interpessoal, às vezes uma competência mais de um cargo de liderança, uma competência com um viés mais social, mais de fala, enfim, depende da proposta da empresa. Então, foi pensado nesse profissional e os pedagogos estão cada vez mais caminhando para dentro das empresas. Obviamente, são empresas lá de médio a grande porte, né, que estão criando, dentro do RH, do Gente Gestão, Gente Cultura, enfim, um espacinho, um espaço ali, uma proposta para que tenham um repertório de conhecimentos daquela empresa. Então, também os pedagogos estão criando, o que a gente tem chamado e visto muito por aí, de universidades corporativas, professora. Essas universidades, elas são, a priori, né, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, né, onde os nossos alunos aqui já têm essa familiaridade, onde eles já sabem as funcionalidades, as potências desse ambiente, e aí os nossos alunos eles já sabem, já vão na frente do que é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele já tem essa conexão, essa necessidade que o mercado exige para esse pedagogo dentro da empresa. E aí, esse pedagogo, ele, além de produzir todo esse material, além de fazer toda essa questão, essa construção, ele também é a pessoa responsável por alimentar aquele ambiente, pensar de que forma deve ser colocado, o que deve ser colocado, se está maçante, se não está, enfim, ele analisa ali uma melhor forma daqueles conhecimentos chegarem ali àquela pessoa, àquele funcionário. A gente tem que entender, gente, que essa figura desse profissional, ela é justamente voltada para trazer conhecimento àquelas pessoas que estão ali, né? Até porque a essência da profissão, da pedagogia, é de fato alguém pautado, preocupado ali em propor, em transmitir, em multiplicar esses conhecimentos.
Então, o pedagogo, ele está com esse espaço, né, dentro da educação corporativa, ele tem sido valorizado, ele está nessa área de desenvolvimento, de treinamento, e mais do que isso, nós conseguimos utilizar muitos dos nossos conhecimentos adquiridos na faculdade para colocar à disposição aí desse mercado de trabalho. Então, carece aí mais do que nunca, né, a nossa familiaridade com o ambiente virtual de aprendizagem, a nossa autonomia ali na leitura, nossa autonomia na construção ali do meu texto, né, de como eu posso propor certas questões, de como é que eu posso, né, tem um exemplo da minha faculdade, como ela me avalia, como ela trabalha, como ela faz uma sequência didática, como ela dispõe o material. Eu tenho esse exemplo durante a graduação. E é algo que deu certo. Então, eu posso utilizar esse exemplo na minha profissão. E essa minha profissão não necessariamente é dentro da escola. Então, a gente precisa absorver o que a gente está vivenciando aqui, né, no ensino superior da Gran Faculdade, e levar isso para o mercado de trabalho. E aí, professora, a gente precisa também compreender que não só, né, a gente leva essa seara da universidade corporativa, mas também acaba percebendo que essa questão de gestão de pessoas, esse cuidado ali, esse olhar com o próximo, né, é pedido também que esse pedagogo ele tenha ali, esteja com as lideranças, justamente para que a liderança possa desenvolver esse campo ali de pessoas, de compreensão de como é que fala, como não fala, sim, de uma comunicação não violenta nos espaços, né? De uma educação de o que pode ser certo e errado no ambiente corporativo. Acolhimento à diversidade. Acolhimento à diversidade. As empresas estão cada vez mais também criando ali, né, grupos de trabalhos voltados para a diversidade. Né? Como é que eu consigo transmitir, né, essa questão da diversidade para diversos funcionários? Como é que eu mostro que a gente pode e deve lidar com a diferença? Como é que eu posso fazer com que o funcionário que muitas vezes está lá na ponta, que quase não vai para a empresa, quando ele vá na empresa, ele tenha ali um ambiente respeitoso, um ambiente que ele se sinta acolhido, que ele também acolha esse colaborador. Então, carece aí de todo esse conhecimento, né? Essa campanha também de a não prática de, por exemplo, preconceitos. Isso também faz parte da nossa profissão, né? Quando você leva conhecimento, você acaba tirando, né? Fazendo com que o preconceito saia de cena, uma vez que você está trabalhando essa questão com as pessoas. Então, essa importância está cada vez mais sendo vislumbrada pelas empresas que estão cada vez mais necessitando desses profissionais. A gente tem N exemplos que estão por aí, eu já atuei nessa área. De fato, é uma área que a gente acaba tendo um ambiente corporativo, então modifica um pouco o nosso perfil de atuação, né? Você deixa ali, entre aspas, aquela brincadeira da calça leg, você deixa a calça leg, você utiliza ali uma roupa mais formal, mas você vai colocar em prática o que você aprendeu na graduação. Não tem muito mistério, mas você vai adequar ali com as necessidades daquela empresa. Então tenham em mente que há um campo fértil de trabalho, né, para a profissão, não só as escolas, não só a área de ensino, mas que as empresas estão vislumbrando esse profissional, seja na área de treinamento, seja na área de RH, área de atendimento, área de comunicação. A gente tem uma preocupação, está tendo uma preocupação muito grande com a comunicação não violenta, né? Muitas pessoas se comunicam somente por e-mail. Como é que aquele e-mail pode chegar àquela pessoa? Com questões também relacionadas à responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? A conscientização do certo, do errado, do que pode ser sustentável para aquela empresa. Ou seja, a gente tem N trabalhos, N campos de atuação que a gente pode fazer na empresa. E aí, cabe a esse profissional estar preparado, né, para estudar e levar essa informação adiante. Estudar e propor um projeto de conscientização, propor um projeto ali, uma atividade para, de repente, integrar as equipes. São N fatores que esse pedagogo pode fazer, pode desenvolver, porque ele estudou.
esse campo. Então, a gente tem que se ater aos nossos conhecimentos teóricos, aos nossos conhecimentos que a gente vai praticar na universidade, como também se preparar sempre, né? A gente deixa ali o nosso plano de aula de lado, mas a gente faz o dever de casa de estudar temáticas atuais, né? Você pode também propor rodas de conversa. Isso tudo está sendo muito valorizado nas empresas hoje em dia, né? As empresas que se preocupam com funcionários, se preocupam com os colaboradores, elas estão abrindo rodas de conversa, abrindo diálogo, as lideranças estão participando do diálogo, estão preocupadas ali com o bem-estar social, com o desenvolvimento social. Esse pedagogo ele também pode fazer pontes, né, com outras instituições para que aquelas pessoas ali possam ter formações continuadas, elas possam estar atuando a todo momento, bem como ele pode propor, juntamente com as lideranças, e aí ele precisa da parceria do conhecimento técnico, ou seja, do parceiro ali, do detentor daquele conhecimento, de propor dentro da própria UC, Universidade Corporativa, uma formação continuada. Então ele vai orientar como aquele técnico pode produzir conteúdo e como esse conteúdo pode subir dentro da UC, como esse conteúdo pode ser desenvolvido, pode ser trabalhado. Então, tudo isso é um cenário que o pedagogo ele pode atuar. Eu conto um exemplo, que eu recebi um convite, à época era algo que eu não conseguia sair, mas eu recebi um convite, professora, para trabalhar numa hidrelétrica, né? Era uma área voltada para uma empresa voltada para energia, e eles iam instalar uma hidrelétrica no Pará. No primeiro momento, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer nessa área de hidrelétrica no Pará? Enfim, né, eu sou do Rio de Janeiro, e aí eu começando a conversar mais com as lideranças e tudo mais, e me explicaram que justamente a proposta era conscientizar os funcionários em relação àquela região, né, porque como ia fazer a instalação, eles iam ficar muito tempo lá naquela região, então acabavam que eles morariam lá, né, e, em paralelo, conscientizar também, abrir para a população local o que é que aquela empresa estaria fazendo naquele local. Então, ou seja, eu seria a ponte entre o que acontece dentro da empresa com aquela sociedade, com aquele campo da sociedade. Eu acabei não indo, porque na época eu era mais novo, eu, enfim, fiquei com receio de ir para Pará, sair de casa, era muito distante, como é que eu vou fazer Rio de Janeiro, Pará, enfim. Mas foi um convite que me chamou muita atenção. Então, é algo que eu não esperava, né? E aconteceu e eu fiquei surpreso de falei, nossa, legal, eles se preocupam com esse aspecto, né? De poder criar um elo com aquela população. Sim. Então, muitas empresas, quando chegam também para se instalar em determinados locais, de fato, elas se preocupam em serem aceitas naquele local. E aí, nada melhor, gente, do que o conhecimento do que está sendo feito para que aquela população possa entender, para que aquela população ali possa abraçar, bem como para que os próprios funcionários, colaboradores, também entendam quais são as características, as peculiaridades ali daquela população e, de fato, possam respeitar, possam conviver harmonicamente, que é o que a gente se predispõe aí dentro do ambiente corporativo de trabalho. Fernando, você falou amplamente sobre todo um campo de atuação, e aí eu vou fazer só um complemento, que é uma coisa também que a gente tem visto hoje acontecendo em algumas empresas, que é essa responsabilidade social da empresa e o profissional dessa empresa que se coloca, às vezes, nas redes sociais de um modo que vai contra uma política institucional, né? Então, a gente vivenciou isso nos 2 últimos anos, principalmente aqui no Brasil. Algumas questões de ordem política, principalmente, em que, às vezes, a pessoa tomava um posicionamento político, as pessoas iam lá e marcavam a empresa. E aí eu percebo que o pedagogo, uma vez que aquela empresa já tem um profissional como esse, um profissional educador, ele vai preparar uma cartilha, uma formação continuada para aquele público que está ali, para dizer o seguinte, olha, essa instituição é uma instituição que valoriza essas questões. Então, por exemplo, se eu valorizo a questão e respeito à diversidade, se você fizer um comentário na rede social que se aproxime, por exemplo, de uma ideia de racismo, homofobia, você está indo contra a empresa. Porque enquanto empresa, né, estamos aqui como professores, mas somos professores da GRAM.
E quanto GRAM, a gente foi lá, tenho certeza que você fez o mesmo exercício que eu, fizemos um onboard de entrada, li todos os documentos institucionais, entendi como é que essa empresa se coloca no mundo social e eu vou me colocar junto com ela, a partir do momento que eu assinei um contrato. E claramente a gente tem um onboard muito bom aqui. Ele é todo formadinho, todo bem estruturado. E cada novo assunto que é postado aqui, tratado internamente dentro do GRAM, nós somos convidados a construir aquela trilha formativa. Você percebe que tem todo um campo educacional preocupado com o seu funcionário, mas também com o que a gente está levando. Então, as empresas ganham muito quando elas têm um pedagogo, porque ela não vai ter sua imagem arranhada no cenário total. Quando ela compra, por exemplo, um novo software que ela precisa instalar, esse pedagogo vai organizar a formação continuada, entendendo quem é esse público-alvo. Então são pessoas mais novas que usam as redes sociais, usam o celular. Então a formação pode acontecer pelo celular. Mas são pessoas com um pouco mais de idade, pessoas que gostam de ler, então vou imprimir esse material, porque o pedagogo vai identificar os estilos de aprendizagem, vai desenhar a trilha formativa, ele vai proporcionar a formação continuada, ele olha habilidades e competências que talvez lá no processo seletivo não tenham sido identificados. Então, assim, o ambiente corporativo é nosso. Eu digo que o pedagogo só não está em todos os lugares porque ele ainda está organizando a pasta dele com um kit pedagógico. Mas que a gente vai chegar lá, nós vamos. Não acha, Fernando? Com certeza. A gente sabendo, né, se colocar no mercado, a gente sabendo aí se apresentar, mostrar nossas potências, a gente consegue aí estar presente na área educacional, na área corporativa, até porque a aprendizagem, gente, é sempre importante dentro das empresas, né? E nada é mais caro para uma empresa do que, ao invés de incentivar, ter que contratar um novo colaborador. Exatamente. Então, quanto mais aquela empresa proporciona o bem-estar para aquele funcionário, para ela é melhor, o trabalho permanece, né? Não há custos de demissão, contratação. Então, a valorização profissional começa por aí também, quando há alguém, uma equipe, um setor que se preocupa em trazer informação, em trazer conteúdo para aqueles colaboradores. Lembrando que a gente não pode se acomodar, independente do espaço que a gente trabalhar, a gente não pode se acomodar. E quando a gente tem um setor que valoriza, né, essa aprendizagem contínua, a gente tem que perceber a valorização que essa empresa está dando para aquele funcionário. Bom, eu acho que a gente já falou bastante dessa questão, professora, e, de novo, né, quer saber mais? Utilize aí o seu protagonismo, faça buscas, faça cursos livres na internet, há espaços gratuitos, né? Explore sobre essa temática, porque é uma temática bastante ampla, que está fértil no mercado. E nada melhor do que vocês para identificarem qual área vocês querem seguir. E saibam que a gente propõe um currículo aqui no curso de pedagogia que te capacita para qualquer área que você queira seguir. Basta você se dedicar na sua formação, tá bom? Gente, a gente fica por aqui. Obrigado, professora, mais uma vez. Eu te agradeço também pelo convite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.